Conversar sobre este assunto com Isabelle Soma de Castro, ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa sobre Relações Internacionais da USP. Bem-vinda, professora. Boa noite, aliás, boa tarde ainda, um bom fim de tarde para a senhora. O que esperar, né, diante dessa tarde e noite aqui no Brasil, de uma retaliação, né, de um contra-ataque do Irã a Israel? Era esperado, né, diante do ataque israelense de mais cedo. Uma boa tarde. Boa tarde. Realmente era de se esperar que isso acontecesse, né? Existe um público interno que o Irã atende, mas também essa ideia de que Israel pode tudo, né? Foram atacados primeiro lideranças, né, militares, foram atacados também em suas casas, né? Então foram bairros civis também foram atacados, engenheiros nucleares também foram assassinados nesse ataque por Israel, que eram ligados também a essas instalações nucleares. E a gente viu que esses ataques também foram para em instalações militares balísticas que produzem, né, esses mísseis balísticos, e principalmente a 3, pelo menos, instalações nucleares, que é de Natanz, Fordow e uma outra em Isfahan. O que isso significa agora, né? Você atacar instalações nucleares, você está subindo um degrau dessa fricção com o Irã, né? Você não está atacando somente armas convencionais, mas você está indo para instalações nucleares, o que é muito perigoso, não só para o local, mas para o mundo todo, né? A gente tem que lembrar também que o Israel tem instalações nucleares, não admite, mas tem, não é signatário do Tratado de Não Proliferação. E, ao contrário disso, o Irã é signatário desse tratado de não proliferação nuclear e não tem ainda, ou diz que não pretende ter uma bomba nuclear, né? Então, tudo isso a gente tem num contexto de escalada por parte de Israel, né? Israel está escalando enquanto está praticando genocídio na Palestina, né, nos territórios ocupados, agora está procurando uma outra guerra, né? O que a gente entende está acontecendo, né? Em primeiro lugar, eu entendo que está tentando tirar também um pouco o foco do que está acontecendo está acontecendo em Gaza, né? Que é um genocídio. A gente sabe que são mais de 50 mil pessoas, civis, mulheres, crianças, homens que nada tem a ver com isso, que foram assassinados, existe fome, existe uma série de questões muito problemáticas, né? A ajuda não está chegando, etc. e tal, e agora abre uma outra frente com o Irã, e o Irã e Estados Unidos estão em negociações para um novo acordo, né? A gente tem que lembrar que havia um acordo firmado entre o Irã em 2015 com Estados Unidos e mais outros 5, Estados Unidos mais outros 4 países. E esse acordo foi, o Trump, na época, em 2018, se retirou desse acordo. Então, se o Trump não tivesse retirado desse acordo, talvez a gente não estivesse nessa situação. E nesse domingo eles fariam uma nova rodada de negociações para fazer um novo acordo, agora sob o governo Trump. E Israel parece que está forçando o Irã a aceitar as condições que estão sendo impostas. Isso com o acordo, né, com a ciência do governo Trump. É um pouco isso que a gente está vendo agora. Verdade. Só para a gente recapitular aqui, porque Israel começou com ataques mais cedo ao território iraniano e as forças de defesa de Israel realizaram esse ataque durante a madrugada de sexta-feira. Na noite de quinta, pelo horário de Brasília, o bombardeio mirou infraestruturas nucleares do Irã. Teherã prometeu responder e já responde a este ataque. O Irã afirmou que o ataque aéreo contra suas instalações militares e nucleares foi uma declaração
de guerra, né? E responde agora a esse ataque israelense. Mais tarde, ainda na sexta-feira, Israel afirmou que o Irã lançou mais de 100 drones contra o território israelense. A população foi orientada a permanecer próxima de abrigos e evitar áreas abertas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o Irã por um acordo nuclear antes que não sobre mais nada. Palavras do Trump. Ainda hoje, Israel fez novos bombardeios ao Irã. Segundo veículos estatais iranianos, os ataques atingiram uma usina nuclear no centro do país, considerada o coração do programa de enriquecimento de urânio. Um aeroporto militar em Tabriz, no noroeste, também foi atingido. Israel lançou ataques contra vários alvos nucleares do Irã. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o programa nuclear iraniano é uma ameaça para Israel. Netanyahu disse ainda que o Irã está muito próximo de conseguir uma arma nuclear. Segundo ele, Israel não vai deixar que isso aconteça. Após lançar os ataques, Israel declarou emergência e fechou seu espaço aéreo. A mídia estatal do Irã acusou Israel de lançar ataques contra áreas residenciais. Várias cidades do país foram atacadas. O chefe da Guarda Revolucionária do Irã e o chefe das Forças Armadas do país morreram no ataque. 2 cientistas nucleares também foram mortos. O líder supremo do Irã, que é o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu uma resposta ao ataque. Momentos depois, Israel disse que drones iranianos foram lançados contra o país. E agora vemos novas imagens da noite do ataque do Irã a Israel. Professora, tem uma curiosidade. A gente tem imagens ao vivo agora, que vão chegando nesse momento aqui para a gente. A gente vê ali muitas pessoas nas ruas, né? É claro, forças de segurança, a própria população, além da imprensa, né? Que de certa maneira trabalha, não sei em que condições trabalha lá no país, professora, mas a pergunta que eu ia te fazer era outra, porque Israel acusa o Irã de estar muito perto de construir uma bomba ou uma arma nuclear. Essa ação, né, ou essa desculpa, entre aspas, já foi utilizada várias vezes na história para invasões de territórios ou para guerras. Há algum fato que corrobore com essa afirmação do Benjamin Netanyahu? Você bem lembrou o que aconteceu com o Iraque, né? Dizia-se que existiam armas de destruição em massa, etc e tal, invadiram o Iraque e depois, não tinha. Agora, o que acontece, né? A gente ouve que o Irã está à beira de ter uma arma nuclear desde, dos anos 2010, né? Então, todo ano tem essa história. Se realmente eles os israelenses estivessem preocupados, eles teriam apoiado esse acordo feito em 2015, que barraria esse enriquecimento. Então, os Estados Unidos saíram com muita pressão israelense do acordo em 2018, e desde então, todo ano a gente ouve que o Irã está à beira de conseguir esse enriquecimento de 90%, né? Disse que agora eles estão em 60%. Agora eu acho que tem muito mais estímulo do que tinha antes para que o Irã tivesse uma arma atômica, né? Porque há pouco tempo foi atacado, etc. e tal. Mas tem algumas questões que, por exemplo, o Irã está procurando esse canal diplomático, né? E esse canal diplomático foi tentado durante o governo Biden, desde o começo do primeiro ano do governo Biden, se tentou fazer um acordo, não houve esse acordo também por um grande desinteresse do Biden, enfim, não houve muito. Ele não tinha muita ideia de voltar ao acordo anterior, mas também não conseguiu formalizar outro. E agora os Estados Unidos, com o Trump, estão tentando nessas negociações em Omã, né? E Israel tem sido oposição a essas negociações, o que também é muito estranho, considerando que o país vê o Irã como uma ameaça, né? Então, eu acho que ao abandonar esse canal diplomático e também impor, né, essa ideia de que ou aceita o que está sendo oferecido pelo governo Trump, ou nós vamos destruir as suas instalações nucleares, não é muito contraproducente. Por quê?
porque a gente sabe que não dá para destruir as instalações nucleares. Primeiro que, se você conseguir destruir, você consegue dizimar uma região inteira do mapa, né? Segundo, porque essas instalações estão abaixo da terra por muitos metros, né? Então, pelo que eu li, parece que é mais de 45 metros abaixo do solo em Natanz. E existe uma camada de pedra, existe uma camada de concreto. Então, com os armamentos atuais que Israel dispõe, não é possível destruir em uma só vez essas instalações. Então, isso me parece ser uma forma de pressionar, né? Pressionar e essa pressão talvez e a pressão é em cima de que o Irã aceite a ideia de não ter nenhum enriquecimento em seu solo, né? Não ter acesso a esse direito que é usar energia atômica para uso civil. Uso civil seria energia elétrica para a medicina nuclear, que foi, desde o começo, a ideia nos últimos tempos para se instalar essas usinas, né? Professora, o novo líder militar iraniano, né, disse uma frase bem forte: as portas do inferno vão se abrir. O que isso representa na avaliação da senhora? O que um conflito dessa magnitude, desse potencial entre Irã e Israel pode representar, né, para o Oriente Médio? Na verdade, essa retórica, as portas do inferno já se abriram, né? Já faz tempo e Gaza é o símbolo disso, né? As portas do inferno já estão ocorrendo lá. O que ocorre é que, claro, você usa uma retórica forte, você diz que agora mas eu não acredito que o Irã vai escalar, né? Porque também não existe, a sua força está bastante enfraquecida. Nos últimos tempos, principalmente seus proxies, que é o Hezbollah, os Houthis, sofreram também danos, né, em suas instalações. Então, é muito difícil agora o Irã retaliar. Só que a gente teme também que a retaliação seja de outra forma, né? Teme ou não sei, pode ser em atentados pelo mundo, pode ser em tentativa hacker de se infiltrar em sistemas israelenses importantes. Então a gente não sabe exatamente como que vai ser essa retaliação. Mas parece que o Netanyahu está apostando numa escalada, né? E não está nem poupando a sua própria população, que agora, como ele bombardeou também áreas civis no Irã, ele está convidando até essa retaliação a áreas civis israelenses. Então, a guerra, ele está trazendo a guerra de volta para o solo israelense, né? Agora há pouco eu havia mencionado as imagens ao vivo, dá para colocar novamente? E o Conselho de Segurança da ONU se reunirá na tarde de hoje em caráter... já se reuniu, né? A princípio em caráter de emergência, depois dos ataques de Israel contra o Irã. A decisão de convocar o principal órgão das Nações Unidas ocorre após o envio de uma carta oficial do governo iraniano denunciando o ato e alertando que o Irã iria retaliar o que já aconteceu. Fragilizado diante de uma profunda divisão entre as potências, o Conselho dificilmente vai aprovar uma resolução. Por enquanto, nenhum texto foi apresentado para ser considerado e a perspectiva era de um veto norte-americano, alvo de um debate ainda na manhã desta sexta-feira. Na carta, porém, a diplomacia do Irã condena veementemente os ataques ilegais e imprudentes do regime israelense às instalações nucleares do Irã, bem como os assassinatos direcionados de altos funcionários e civis inocentes, é o que diz a carta do governo iraniano. Bom, sobre o Conselho de Segurança da ONU, professora, qual o poder dele nesse momento? Com os americanos tendo veto, né, e provavelmente vão usar o veto, não vai sair muita coisa. O que eu apostaria aí não exatamente apostaria, mas eu ficaria atenta
são principalmente a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita condenou que é um parceiro americano, é um parceiro do Trump, e agora está se aproximando, reaproximando do Irã, né? Então, é um ator muito importante nesse momento e a Arábia Saudita se mostrou contrária, fez um pronunciamento bastante claro, né, contra esse bombardeio israelense e talvez o governo local, o príncipe, né, o MBS, esteja procurando uma alternativa para desescalar, junto ao Trump, para desescalar essa escalada grande que ocorreu com o bombardeio israelense. Enquanto isso, aqui o governo brasileiro se pronunciou expressando sua firme condenação e forte preocupação com a ofensiva aérea de Israel lançada contra o Irã, afirmando ser uma clara violação à soberania desse país e ao direito internacional. Segundo nota publicada pelo Itamaraty, os ataques ameaçam mergulhar toda a região em um conflito de ampla dimensão com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. Abre aspas. O Brasil insta todas as partes envolvidas ao exercício da máxima contenção e exorta ao fim imediato todas as hostilidades, fecha aspas. A maioria dos líderes estrangeiros, assim como a ONU, pediu a contenção e a desescalada depois dos ataques indicados por Israel contra o Irã, agora já há contra-ataque iraniano. E as autoridades buscam a paz ali, ou pelo menos desescalar esse conflito, porque tem toda essa questão de o Irã estar desenvolvendo armas nucleares, enfim, há reações espalhadas pelo mundo todo. E há um grupo de prefeitos brasileiros que está em Israel e foi surpreendido por sirenes. Teve que se abrigar em um bunker durante o ataque do país ao Irã. Os alertas soaram por volta das 4 horas da manhã da sexta-feira no horário israelense, 10 da noite de quinta-feira pelo horário brasileiro. Pelo menos 4 prefeitos que estavam no país para conhecer tecnologias de segurança pública tiveram que se abrigar no campus de uma universidade na cidade de Kfar Saba. São eles Cícero Lucena, do PP, prefeito de João Pessoa, Álvaro Damião, do União Brasil, prefeito de Belo Horizonte, Johnny Maicon Cordeiro Ribeiro, do PL, prefeito de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, deixa eu ver aqui, Wilbert Rezende, do Cidadania, prefeito de Macaé, também no Rio de Janeiro, são os prefeitos que estavam em Israel e precisaram se abrigar. Professora, a postura do governo brasileiro, do Itamaraty, condenando os ataques, falando para desescalar, é claro, o conflito na região, é uma mensagem padrão, né, nesse tipo de ação militar. Estava vendo aqui, e já saindo da parte humanitária, enfim, militar, indo um pouco para o campo econômico, que é um pouco distante da sua área, mas tem a ver porque tem um contexto internacional. Essa é uma região produtora de combustíveis, ou seja, mais um conflito nessa área pode impactar no preço dos combustíveis no mundo todo, não? Com certeza. Se eu não me engano, já está aumentando o preço do barril de petróleo. E agora uma questão importante, uma retaliação iraniana poderia ser também impedir a passagem no Estreito de Hormuz de petroleiros, né? Então isso pode realmente impactar no preço do petróleo e criar uma crise internacional. Então, a gente está falando de várias questões ao mesmo tempo, né? A questão de segurança, a gente sabe que o aeroporto de Tel Aviv está fechado, isso também impacta companhias aéreas, a região está nessa tensão, muita gente saindo da região. Então, e a questão do preço do petróleo é sempre muito sensível ao que acontece. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de retaliação que o Irã também pode realizar. Certo. Professora Isabelle, obrigado por ter nos atendido nessa sexta-feira. Um abraço para a senhora, um bom fim de semana. Obrigada. Vamos voltar com imagens ao vivo da região de Israel. Claro, a gente está acompanhando esses ataques.
O Brasil condenou os ataques de Israel, falou em violação do direito internacional. Agora vimos que o Irã revidou, há pelo menos 15 feridos. Nossas equipes estão acompanhando e as imagens que você vê são ao vivo de Israel. Ainda nessa edição, a gente vai voltar trazendo mais informações sobre o conflito que escala agora com resposta do Irã a Israel. Daqui a pouquinho, ainda nessa edição, mais informações para você.